lógica a influência nefasta dos surtos emocionais das decisões racionais evoluídas. Agora, a fatologia, a gente mostra uma série de condições. A autoanálise dos sentimentos, o autodespertamento teático do sentimento evoluído, o trabalho da intelecção com as próprias emoções, a essência do mental soma evoluído, os critérios para a discriminação emocional, o domínio patológico das emoções dominadoras, o entendimento dos próprios instintos. Eu quero dizer para vocês que tem uma série de consciências que estão sendo assistidas aqui. Eu cheguei aqui mais cedo porque eu vi isso. Nós estamos falando de emoção e isso atinge todo mundo. Elas estão isoladas, mas tem gente perturbada no meio de tudo isso. Eu só avisando que faz parte do serviço. O autojuízo crítico, o discernimento autocrítico permanente, a criteriometria dos emocionalismos. Presta atenção, criteriometria é o criteriograma. Qual é a sua metragem dos seus critérios? Como é que você funciona? Fonôncia com isso. Agora, a catarse do autodiscernimento afetivo, a cura das fissuras emocionais, o senso do discernimento sexual, o senso do discernimento ético, a racionalidade como primo prioridade, o ponteiro consciencial do autodiscernimento, o primado do autodiscernimento da consciência lúcida, e por aí vai. Eu li só a metade da fatologia, porque é bem maior. Tem uma série aí de considerações das logias, e nós falamos sobre o prisma da holomaturologia, que enfatiza teaticamente algum gênero humano, ainda está distante do discernimento afetivo magno. A consciência em si não tem sexo. Isso quer dizer, quem dá muito valor para a questão do machismo ou do feminismo, está perdendo tempo, que a sua consciência não tem sexo. Isso é um processo mais emocional, animal, vegetativo, retroativo. Você alguma vez cogitou profundamente do próprio autodiscernimento afetivo? Quais as conclusões teáticas extraídas dessas reflexões? Agora, eu quero dizer aqui, inclusive para a nossa Rosa, que ela não está aí hoje, né? Mas nós temos 33 logias e tem 5 máximas. Para aumentar aqui, pode aumentar na estrangeirismologia, mais 3, e na filiologia, que é o processo de a pessoa gostar das coisas, a latria em si. De modo que o fato está aí para a gente examinar. Se quer falar alguma coisa, faça favor. O microfone está aí. Boa tarde. Boa tarde. Eu me chamo Nina Rosa e eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a síndrome do ansiosismo. Eu me identifico com um processo ansioso. Esse processo eu estou tentando amenizar ele, mas eu queria ver como que eu posso aplicar o autodiscernimento afetivo na profilaxia dessa ansiedade. A primeira coisa é você fazer uma listagem do que leva você a ficar ansiosa. Por exemplo, com o passar do tempo, você vai descartar as coisas banais e vai ficar com aquilo que seja essencial. Você já frequentou, eu estou falando não foi não, eu estou falando frequentar o imobilidade física, Vigil. Então, eu te recomendo passar 15 dias indo todo dia ao laboratório. Lá, o amparador vai te dar inspiração específica para as suas lacunas. Aquilo que precisa. A lacuna que eu estou falando, a lacuna emocional, entende? Esse laboratório, ele foi feito exatamente para isso. Cada ansiedade, entende? Porque, primeiro, você tem que começar a mexer com você. Você perdoa que eu sou muito intrusivo, eu sou muito assediador. Faz assim com a mão esquerda. Faz, deixa eu ver. Eu sei o que vai acontecer. Tá claro. Então, ó, você precisa da imobilidade física virgem em primeiro lugar.
A hora que você sentir que você já está começando a ficar melhor, está entendendo? Lá, você então vai começar a pensar no resto. Não adianta você pensar nisso que você pediu aí logo de início, não. Tem que, Agora, outra coisa. Você tem isso há vários anos. É dos seus hábitos, isso já está dentro da sua rotina. Então, a primeira coisa, você vai ver onde é que você fica ansiosa. É na hora de servir a comida? É na hora de pegar o carro? É na hora de chegar em casa que o ônibus está demorando? Qual que é o cenário, o contexto, o holopensene disso? Você entende? Agora me conta, você mora aqui? Era isso que eu ia falar, eu não moro aqui. Você mora onde? Eu fui por 10 anos voluntária do IPC Florianópolis, eu moro lá. Sim. E agora com a participação no congresso... Eu já te vi, você é minha conhecida. Você é da turma do Cor de Óleo, do povo lá, não era? Daquela turma, né? A turma do IPC Florianópolis. Pois é. Agora uma coisa. Passa uma temporada aqui para você ir ao laboratório e ao passo que as coisas vão acontecendo, eu vou conversando com você. Então, eu posso te ajudar mais depressa isso aí. Acelerada, uma mão na roda, entende como é que é? Mas enquanto eu não porque para vir para cá eu preciso fazer uma organização. É só uma temporadinha. Não, tranquilo, mas enquanto isso eu posso ir aplicando em casa. Você passa e vão ver o resultado. Por exemplo, 10 dias já daria uma ideia. Agora tem que vir você marcar com antecedência o telefone e falar, ó, de tanto a tanto o laboratório é meu, eu sou a chefa, vou tomar conta dele, tá certo? Que assim vai ser bom. Uma outra coisa, você pode fazer o laboratório de manhã, depois pode fazer à tarde. Lembra disso. Se você nunca fez o laboratório, ele vai te mudar, ele vai mudar você. Ele vai mostrar alguma realidade na hora, por causa do processo físico. Agora, outra coisa que eu vou te pedir para você ir fazendo desde já, para você me ajudar. Você me ajuda que eu te ajudo. Primeira coisa, você não vai falar mais depressa nunca mais. Por exemplo, pode estar aquele negócio, já viu eu falar o negócio do vulcão, que acabou de arrebentar um vulcão. Todo mundo saiu acelerado aqui. Aí eu pergunto, qual é a cor da lava? Qual é a cor? A cor da lava do vulcão. Você entende? A piada, a metáfora da história. Então veja. A pessoa gritou fogo. Fala assim, não diga. Você quer acender o cigarro? Você entendeu? Entendi. Então, isso você não vai agora falar mais depressa. Outra coisa, você toma as refeições muito rapidamente? Então, acabou. Você vai começar a mastigar. Sabe por quê? Aí agora é o processo do soma. Nós temos que atacar várias abordagens. Então, veja, se você comendo mais devagar, a sua assimilação, o metabolismo vai melhorar. Você vai aumentar as suas defesas. Aumentando as suas defesas, você vai também fazer uma sedação. Entende? É importante isso. Agora, outra coisa. Por enquanto, você não precisa fazer muito exercício físico, não. Mais tarde, você vai engordar, vai aumentar o peso, aí é bom você fazer mais exercício físico. Mas, por enquanto, não. Porque se fizer, ainda vai piorar mais ainda os seus processos. Tem que acalmar. Você aumentou os exercícios? Você piorou? Exercício físico eles acham que é uma panaceia, é remédio que cura tudo. Não é, não. Tem hora que tem que diminuir os exercícios. Você está entendendo? Entendi. Tudo tem que ser moderado, tem que ir com calma. Não é assim, não. Agora, no seu caso, eu estou atacando várias partes. Primeiro, o sistema nervoso vegetativo. Segundo, o corpo com o processo do metabolismo. Terceiro, nós vamos aumentar o soma. Agora, na questão do neurovegetativo, é justamente o que o laboratório vai fazer com você. Você vai começar a dominar seu corpo, porque o neurovegetativo é que domina você atualmente. Não é o seu cérebro. O seu cerebelo está dominando a sua consciência. Você entendeu, não? Entendi. O cerebelo é que é a psicomotricidade, é o que faz a movimentação. Então, por exemplo, são os seus músculos, que é isso aqui, ó, que você está assim. Que não tem o domínio. É que está dominando sua consciência. Você não consegue dominar isso. Agora, você veja, o que é o neurovegetativo? O neurovegetativo é o sistema nervoso que ele é autônomo. Ele funciona por ele.
Então, por exemplo, você desde que nasceu, você começou a respirar. E o seu coração está batendo. Tum, tum, tum. Você não comanda isso. Isso é automático. Então, é autônomo. Ele é independente. Agora, o cerebelo seu ficou independente. Então, é uma autocracia do cerebelo. Ele está mandando, ele fez uma ditadura no seu corpo. Entendeu isso? Entendi. Então, você tem que combater. Tem que fazer a rebelião. É a revolução. É a revolução orgânica. Os seus órgãos e sistemas, basicamente, fundamentalmente, estão sendo manobrados, gerenciados pelo cerebelo. Você tem que passar isso para o cérebro. Cérebro que eu estou falando, os 2 hemisférios corticais aqui, ó, 2 hemisférios cerebrais. Então, com isso muda. Você entendeu? Entendi. Primeiro tem que entender isso. Entendi. Se você não entender, você tem que perguntar até entender isso. Para você dar valor para isso. Senão, você vai se aborrecer. Você sabe que a pessoa que é ansiosa, qualquer coisa, ela joga tudo para cima e vai embora. Pressa. Entende como é que é? Agora, outra coisa. A vida está tudo bem. O mundo está indo devagar. Tá certo? O mundo não está indo depressa, não. É devagar e sempre. Quem vai devagar, chega mais depressa. Pensa só nisso. E o resto a gente vai te ajudar. Aquilo que a gente puder. Tá bom? Obrigada. Agora, nós temos aqui uma pergunta. Na fatologia, última linha, a distinção detalhada da carreira profissional e o tino cosmoético na formação do pé de meia pessoal. Poderia aprofundar dentro do contexto do autodiscernimento afetivo? Primeira coisa, a distinção detalhada da carreira profissional. O que é que você faz? O que você pretende fazer? Em que nível que você está dentro da sua carreira, da sua profissão? Como é que está o seu currículo? Isso é muito importante para ver as suas relações com as outras pessoas, as suas relações com os seus colegas de profissão, as suas relações com os seus clientes, se é que você tem, e outras coisas assim. Isso é muito importante. Primeira coisa, você se sente bem com isso? Você sabe conviver com essa turma? A sua convivialidade é boa? Isso é emoção. É uma coisa muito séria. Agora, o tino cosmoético na formação do pé de meia pessoal. Você é uma pessoa large, quer dizer, você é fácil de pôr a mão no bolso e mexer na carteira? Ou você tem dificuldade para isso? Quer dizer, você é large ou é miserê? Você é mão de vaca? Você é usurário? Você é avarento? Você é dureza? Você faz a unha aqui, ó, desse lado, que a mão está fechada? Então, isso é muito importante de você classificar. Agora, eu não estou falando seu nome nem nada. É você que tem que estudar com você mesmo. Afinal de contas, qual é o seu diagnóstico? Isso é muito importante fazer aqui. Então, o tino cosmoético na formação do pé de meia. Uma pessoa, por exemplo, que ela está sem dinheiro, sem grana, sem din-din, ela às vezes fica muito preocupada com as coisas, a emoção sobe e tudo piora. A pessoa, do ponto de vista econômico-financeiro, o melhor para ela é ficar mais tranquila, para ela poder fazer o resto. Se a pessoa está preocupada demais com dinheiro, quase sempre, isso perturba o resto da própria vida dela. Escuta, parece que eu vi que a Mabel entrou aí, né? Ah, tá aí. Tem uma coisinha aqui para você. Você lembra que você pediu? Mas eu estava almoçando sem o meu comboio. Aqui não, eu estou com o meu comboio. Olha, se você não entender, depois eu te falo. Mas acho que aí está claro. Tá certo? Agora, ó, voltando aqui à nossa pergunta, então o contexto do autodiscernimento afetivo dentro do processo do tino cosmoético na formação do pé de meia. Não pense em outra coisa. Se você ainda não tem um pé de meia, procure fazer esse pé de meia para você se libertar do cifrão.
Dinheiro é uma criação humana, mas ninguém pode viver sem dinheiro. Nós não podemos ser parasita nem do governo, nem do parente, nem dos colegas, nem dos amigos. Nós temos que ter uma vida própria, econômica e financeira. Econômico quer dizer, a gente tem que ter alguns bens que possa dar dividendo para dar o financeiro. O financeiro é o disponível, o dinheiro que você tem, aquilo que você pode fazer aplicação. Para isso, a melhor coisa que você tem é o seguinte: se você tem tino cosmoético, você sabe distribuir seu dinheiro. Você tem uma reserva própria de dinheiro vivo, quer dizer, de cash, e você tem também algum imóvel ou ações que possam lastrear esse seu problema. De modo que o caminho, de modo geral, eu tentei responder aqui algum detalhe disso. Você quer falar, Ana? Faz favor. Professor, três perguntas. Na patologia, na segunda linha, o trabalho da intelecção com as próprias emoções. Sim. Daí a segunda na linha abaixo, o entendimento dos próprios instintos. E daí na parapatologia, a última, na segunda linha, a última, autoclarividência. Se o senhor puder. O caso todo é o seguinte: vamos aqui, vamos igual Jack o Estripador, vamos por partes, tá certo? Então vamos pensar, que é o jeito, né? Fazer a estripagem da intelecção da ideia, tá certo? Então aqui, o trabalho da intelecção com as próprias emoções. É o que eu estava falando aqui na parte da intelecção. Então, a primeira coisa é o seguinte: as suas emoções dominam você ou você domina as emoções? Agora, tem pessoa que acha que as emoções não dominam, mas em compensação também, ela é uma plastra, ela não faz nada, ela é mole, ela não acompanha os fatos, ela não acompanha as pessoas, ela é, enfim, quase inerte. É aquilo que a gente fala, parado, quase andando. Então, veja, é necessário que também esse processo das emoções, se a pessoa, por exemplo, ela paralisar tudo, ela não faz mais nada, isso não adianta também. Então, ela tem que ter as emoções, mas são emoções superentendidas e gerenciadas pelo discernimento do corpo mental. O mental soma é o discernimento. Ele sabe distinguir o que presta e o que não presta. Por exemplo, a hora que eu estou falando com você aqui, calmo, e a hora que eu falo, gente! Está entendendo? A hora que eu uso adrenalina. Agora, você tem que chegar num ponto do jeito que eu faço. Eu uso adrenalina e não tremo. Eu já faço teste. A adrenalina, eu comando. Eu já fiz um gentleman's agreement. Fiz um acordo com a adrenalina, que ela, logo que ela funciona, ela tem que se recolher. Não pode ficar fora da masmorra. Você está entendendo como é? Que ela está presa. Agora, outra coisa. Você tem que olhar também que às vezes não é adrenalina, é aquilo que eu já falei aqui, é endorfina. A endorfina é a cocaína do corpo. A pessoa fica excitada quando está fazendo as coisas. Então é aquela pessoa que faz muito exercício todo dia. O dia que ela não faz, ela fica irritada, começa a ficar nervosa, dá resposta grossa, atravessada para os outros, sobe pelas paredes. Você está entendendo? Isso não é bom. Então veja, o trabalho da intelecção com as próprias emoções começa. Você viu o que eu falei com a nossa amiga aqui antes? Eu estou começando a dissecar o processo dela. Entende? Passar um micrótomo, cortar tudo e picotar para ver como é a abordagem, para onde nós vamos. Agora, como o negócio dela está muito no início, você viu como é que ela estava com a mão. Só isso já mostra como é que é. Agora veja, isso que eu falei para ela, que estou falando para você, tem aí a clínica, a neurociência, a psiquiatria, a neurociência entra a neurologia, você está entendendo? Agora, entra o processo, a gastroenterologia, tudo entra nisso, faz parte do serviço. Agora, outra coisa, o entendimento dos próprios instintos, é esse que você perguntou?
O entendimento dos próprios instintos. Por exemplo, nós todos fomos criados com instintos. Os instintos, durante milênios e milênios, que a gente não sabe quantos, eles nos dominaram. Nós ainda somos dominados em parte por eles. Há pessoas que são mais dominadas pelos instintos que por outra coisa. Então você vai ver aquilo que lá no Rio chama de o pit boy. Ele é dominado por instinto. Entende? O cara que é risco maníaco, ele é dominado por instinto. A pessoa que quer aquilo que o americano gosta de falar, excited, ele quer ter uma excitação o tempo todo, entende? Ele só se diverte, entende? Então ele chega na festa e pergunta, você está se divertindo? Ah, estou. Então, veja, são pessoas que estão dançando sempre, está praticando arte marcial, está nadando, pulando do jumping, você está entendendo aquele negócio? Indo nas cachoeiras, no rafting, essas coisas. Outra coisa, andando de asa delta, que é um perigo que mata. Está entendendo? Então, veja, esses aí são aqueles que são dominados ainda pelo instinto. Então, veja, são piores do que as pessoas que estão sendo dominadas pelo cerebelo. Isso aí é pior ainda, é mais do que o cerebelo. É o cerebelo, vamos dizer, doidinho. Está entendendo? Então, esse tem que dar um jeito neles. Entende? Agora, uma escala, então, só para mim dar uma tem uma escala total. Tem uma escala total. Agora, você tem que alcançar aquela condição que você não treme, que você fala devagar e baixo, e fala alto, e dá um show naquilo que precisa, com veemência. Você mostra seu ponto de vista, e sem alteração. Você entende? Outra coisa, é a pessoa que está aqui trabalhando uma coisa que a psique está falando o tempo todo. Igual eu aqui, 2 horas. No entanto, eu sento ali e fico 5 horas sem mexer nada, só trabalhando intelectualmente. Outra coisa, hoje nós estávamos conversando com o Eva. Eu deito, viro a cabeça para o lado e durmo na hora. Entende? Isso tudo você vai conquistando com o tempo. Vamos dizer, esse é o domínio que o senhor tem. Agora veja, se eu deito, viro a cabeça para um lado, e daí, 1 minuto, 2, 3, eu sou capaz de estar dormindo, é porque eu tenho controle sobre o que eu penso. Se eu começar a pensar, não, vou fazer um verbete sobre isso, tal, como é que é, eu não vou dormir. Então, veja, eu devo estar pensando alguma coisa que me ajuda a dormir, não é isso? Então, pensa. Aí não seria, no caso, o senhor coloca para nós assim, sair do bloco? Sair do bloco. Eu sei sair e entrar rápido. E outra coisa, eu sei também corrigir meus pequenos erros menores que tem, imediatamente. Agora, os grandes, quando eu descubro, eu vou em cima na hora, paro com tudo e vou lá. Entende? Certo. Agora, os pequenos, eu corrijo tudo em cima do lance. Eu não deixo nada para depois. Olha, eu posso lá, estou trabalhando lá com 4.000 páginas. Se eu vejo que tem uma palavra que está errada, eu sou capaz de abrir o computador todo e ir lá, dar um trabalho danado só para corrigir uma letra que está fora. Eu sou assim. Não tenho toque, não. Não vai pensar que eu... transtorno ou síndrome. Então, veja, tudo é pesado e medido. Você entendeu bem o que é isso? Pesado e medido. Então, eu tenho uma balança para tudo. Balança nos olhos, balança na boca, balança no cérebro, balança no cerebelo, balança na mão, balança na caneta, balança no pé. Entende? Balanças gerais. A minha vida é balanceada, cheia de balança, por todo lado. Balança. Você entendeu bem o que é balança? Então, esse contrabalanço é que vai mostrar a você a teoria da emoção através do processo do mental soma, que é o discernimento. Aí você vai começar a vivenciar essa teoria. Porque até aquele momento, às vezes tem muita gente que nunca raciocinou isso, que ela veio como bicho. Desde que era vegetal, passou para a zoologia e virou gente. Mas ela nunca parou para ter muito recolhimento íntimo nem nada. A maioria aqui já passou por isso, não é mais assim. Mas tem muita gente por aí que é. Aquela família de 17 membros, tem gente assim. Entende?
Tem uma pessoa que perguntou agora há pouco tempo, por que 17? Pode ser os 17 todos serenões, assim, não existe isso. Primeira coisa, se tem um serenão, ele vai procurar colocar só gente que precisa ser assistido na família, para ele olhar de perto, que ele pode ajudar mais. Se tem um evoluciólogo, vai ser a mesma coisa. Se tem um desperto, vai ser a mesma coisa. Um desperto jamais vai procurar uma dupla evolutiva para tirar partido. Ele vai procurar para assistir. Está entendendo bem como é que é isso? Isso tudo faz parte do processo emocional. Entende? Tá legal. Agora, qual é o terceiro aqui? Na parapatologia, a autoclarividência. A autoclarividência, o último ali. A autoclarividência, nesse caso, ela é muito importante porque, você sabe, clarividência tem de tudo. Uhum. Tem a clarividência facial, tem a clarividência viajoura, tem os processos maiores de alto nível, você está entendendo? E tem também quando ela fica composta, que você começa a entrar na retrocognição da pessoa, na vida dela, nas coisas dela toda. Então não é só aquilo que está aqui, a parte parapsíquica ou energética. Você entra no processo dos gurgumilos, do micro-universo consciencial dela. Agora, isso é um amparador que ajuda a gente a entrar nisso. Então, essa clarividência, você começa a ver o que aconteceu com a pessoa, que ela nem lembra. Entende? Daí, no caso, já teve gente que eu já falei as coisas que aconteceu com a pessoa, dei mais ou menos até a época. E a pessoa me deu contra. Foi embora para casa, dá nada da vida, porque não tinha aquilo. Chegou lá, vai conversar com a família, vê uma coisa, um objeto. Ah, foi isso, ele tinha razão, isso aconteceu. Aí a pessoa telefona depressa. Ah, eu quero falar com o Valdo. Você está entendendo? Porque, então, como é que eu percebi uma coisa? Isso é que é a clarividência. A clarividência é um absurdo. Agora, por exemplo, se você junta a clarividência dentro do contexto da pangrafia, sai de baixo. Aí você fica sabendo da pessoa, de tudo que ela tem escondido, dos parentes, do povo com quem ela vive, dos fatos últimos que aconteceram com ela. Entende? Às vezes você chega até a localizar quem ela foi na vida anterior e tal. Tudo na hora. Agora, os amparadores é que fazem isso. Para acontecer um caso desse, se ter muito rapport, entende, Ana? Rapport, afinidade. Tem que ter uma certa empatia. Quanto mais afinidade ou rapport tenha do passado, menos difícil é o sensoriamento da prospecção profunda. Você entendeu o que quer dizer? Sensoriamento da prospecção. A sondagem. Entende? Aí a sondagem holossomática da pessoa. Professor, mas para mim... Tudo é clarividência. Eu sei, mas está faltando alguma coisa assim que não ficou claro. A auto. Então, a auto é porque você deve acessar o auto, outro. Não, eu estou falando dos outros, porque a coisa mais difícil que tem os outros. Com você é muito mais fácil. Agora está começando a... O que é isso? Entendi. Com você é mais fácil. A hora que você relaxou, faz o relax, certo. Você está entendendo? Você começa a ver o que acontece. Aí o amparador vem e te dá todas as dicas, a extrapolação, extrapolacionismo parapsíquico. Agora, por exemplo, num caso desse, tudo é o que eu estou falando para você. A pessoa tem que ter boa intenção, na questão do outro, ela tem que ter rapport, na questão pessoal, ela tem que ter rapport com o amparador. Tá. O amparador é ficha de função. Você está entendendo? Agora, isso é inevitável. Uma outra coisa, a pessoa também tem que ter boa intenção para isso. Sim. O amparador não vai dar umas dicas para a pessoa, nem sobre ela mesma, se a intenção dela não é boa para fazer a aplicação daquilo, do conhecimento que ela vai ter. Tem que ser uma, entende? A intenção tem que ser boa, cosmoética. Sem cosmoética, o amparador não vai funcionar. Ele é a base dele. Entendeu? Agora, o extrapolacionismo começa por aí. Muito sério. Está claro? Professor, na fatologia, terceira linha, os critérios para a discriminação emocional e a quinta linha, a criteriometria do emocionalismo. Os critérios para a discriminação emocional e a criteriometria dos emocionalismos. Isso, você pode falar sobre os critérios? Os critérios para a discriminação emocional, quais são? Você viu eu falando aqui para a nossa amiga? Aqueles são alguns, mas isso só aquilo não adianta. Na questão da emoção, é a coisa mais séria. Primeiro, você tem que ver o seguinte:
como é o seu quadro emocional psicossomático? Quais são as emoções que mais aparecem em você, que predominam na sua vida, Ieda? Uma coisa que eu sei é o seguinte: você é uma pessoa mais silenciosa do que faladeira. Mais pensativa do que, entende? Comunicativa. Isso já mostra algum processo. Você, então, pensa mais do que a média. Pensar que eu estou falando, todo mundo pensa sem parar igual. Mas o processo é que as pessoas pensam mais intensamente quando elas são mais recolhidas. E você é mais introspectivo em certas coisas. Tá certo? Então, é preciso de ver isso. Qual é a emoção que leva a isso? É assim que você começa a fazer a discriminação emocional sua. Agora, depois disso, o que é que predomina mais em você? Por exemplo, você chora quando você vê um filme romântico, uma novela da Globo? Às vezes, dependendo. Já Então, está vendo? Então, veja, é preciso de ver. Propaganda também. Uma outra coisa, você ri as bandeiras despregadas, quer dizer, total, 2.000 barrigadas de riso, quando você vê uma comédia? Daquela de bater assim e rir e tal. Você é assim? Não, assim não, né? Pois é, então veja, você é comedida na sua manifestação afetiva, então, ou emocional. Você não lê? Você não ri? Que negócio. Isso aí é muito importante. Claro que sim. Você já viu dar alguma gargalhada? Alguém aí viu? Vamos fazer um teste. Não, ninguém viu. Tá danado, ninguém viu. Ela só ri em casa, no banheiro, na hora que ela está cantando. Na hora que ela está cantando. Uma outra coisa, você canta sozinha no banheiro? Dificilmente. Dificilmente, é. Ela é muito intelectuosa. Está entendendo? Mas agora, você está começando a entender o que é Ieda? Agora, tem que pegar o resto disso. Ver a gama das variações do seu processo. Por exemplo, você sabe a hora que você tem mais lucidez no dia? É de manhã, de tarde ou de noite? Tem que examinar, não precisa me falar. Uma outra coisa, o que é que te excita mais de matéria intelectual? Por exemplo, qual tipo de filme que você gosta? Drama. Drama? Pois é, não, está típico do processo intelectual. O seu caso é totalmente intelectual. Essa é intelectualizada até na raiz do pé. O pé dela é poliglota. Entende? O problema é esse. Você está entendendo, né? Agora, por exemplo, é preciso saber se isso está monopolizando demais, excessivamente a sua vida. Você acha, por exemplo, que eu sou um cara intelectual? Não precisa nem responder, né? O que você acha? Já me conhece um bocado de tempo. Pergunta aí, quem é que... O Hernandes que me conhece. Você acha que eu sou um cara intelectual? Agora, veja, só isso. Eu não sou operário, não? Você entendeu? Então, veja, você ainda tem uma parte operário? Eu, por exemplo, tem dia da semana que eu sou mais operário que intelectual. É a hora que eu começo a organizar a papelada. Toda a minha documentação, porque eu gosto de tudo arrumado. Porque senão, os papéis subvertem a minha vida, me perturbam. Então, isso é importante você ver. Então, a pergunta que você deve fazer para você é o seguinte: eu sou mais, com predomínio absoluto da intelectualidade, tem só 10% do fisiculturismo lá do Eliel? Então, veja, isso aí tem que estudar. Você entendeu? Entendi. Tem que manobrar. Porque você fazendo exercício, você melhora a sua cabeça. Agora, você estudando mais, você vai fazer exercícios mais úteis. Sim, mentais. Com isso, você vai fazer aquele negócio que eu falo. Bons hábitos sadios com rotinas úteis regulares. Está entendendo? É por aí. Agora, o processo aqui é a criteriometria dos emocionalistas. Você vai ver, então, quais são as emoções e vai saber qual é a pior, qual é a mais ou menos e qual é a mais fraquinha. Então, você vê qual que é que você vai atacar para eliminar.
O critério tem que entrar por aí. Agora, para isso, você tem que fazer o emocionograma seu, da sua emoção. Isso aí não adianta eu falar, você que tem que pensar e ver como é que é. Se você tiver trabalho, depois a gente conversa, te dou as dicas, como está. Mas tem que fazer o plot, tem que estabelecer o arcabouço disso, o desenho. Faz uma planta baixa de situação do jeito que o Herto faz para fazer o tertuliário. Você vai fazer para você. Nas questões lá do consensograma, na parte do emocional, já serviria para fazer isso? Certo. Lá vai te ajudar muito. Qualquer coisa, você conversa com a Flávia. Eu já estou lá, já estou na Já? retinha. Ah, então tá. É por aí. Agora, gente, cuidado com ela, né? Uma intelectual que está preparando o processo de emoção, sai de baixo. Cuidado que ela vai passar rasteiro em todo mundo aí. Esse é o caminho. É uma condição aguda de reciclagem. Queria fazer uma pergunta. Muitas pessoas que fazem o Consciência Cobaia relatam que, a maioria, relata que nunca dormiu tão bem. Na verdade, as pessoas passam pelo Consciência Cobaia a primeira vez, vão para casa, tem assim uma primener. Eu queria saber o seguinte, por que isso acontece? Se tem a ver com o processo emocional? Não, porque tem amparador. Ah, tá. Não fica pensando que são vocês, não. Tem amparador. Eu creio que a gente estava abafando. É chato, né? Mas na maioria dos casos é porque tem amparador. Porque a hora que a pessoa se colocou ali, ela se predispôs. É como se ela tivesse feito pela primeira vez na vida, às vezes, uma passividade lúcida a respeito de si própria. Tem lógica? Pois é. O problema é ele. Professor, só mais uma coisa. Aqui na binomiologia, sim, o binômio afetividade e sexualidade. Gostaria que o senhor ampliasse um pouco mais a questão da afetividade influenciando na sexualidade. O caso todo é o seguinte, uma coisa depende da outra. E as pessoas têm que entender isso. Tem certas pessoas que, a mulher, por exemplo, às vezes, ela tem tendência a ficar só na afetividade. E o homem tem tendência a ficar só na sexualidade. Tem que casar as duas coisas. Entende? Então, uma mulher fogosa é o melhor para o homem intelectual. Você entendeu? Dentro do processo do convívio da vida afetiva sexual. Uma coisa puxa a outra e equilibra. Agora, isso é um problema da pessoa ver com calma como é que isso funciona, etc. Tal. O nível de manifestação. Entende? Tem que ver. Cada caso tem que ver. Os dois. É o jeito. Certo, obrigada. Nada. Então, o que você manda? Oi, professor. Na fatologia, na sexta linha, cura das fissuras emocionais. Às vezes a gente já trabalhou alguma coisa numa fissura, acha que superou totalmente, depois ela aparece de um outro momento, de uma outra forma e não foi superada totalmente. Como o senhor poderia dar alguma dica assim, para essa cura total das fissuras? A cura das fissuras, ela se dá quando a pessoa analisa as causas. Se você não analisar essas causas aí, que é etiologia, não tem jeito de fazer a terapia terapêutica, não há a cura. Agora, veja, se voltou, às vezes, é porque a pessoa deve ter alcançado um outro nível, noutra área, e aquilo incentivou, ela ficou mais livre, ela relaxa. Às vezes aquilo é temporário, entendeu? Se examinar, é você mesma que tem que ver isso. Que às vezes é temporário. Ela é como se ela se libertasse, ela se sentiu bem, alcançou um outro nível, uma outra conquista, entende? Então, ela relaxa. Na hora que ela relaxa, ela volta a fazer aquilo que ela está fazendo antes. E isso é temporário. É como se fosse, assim, uma reação retardada. Consegue retomar mais rápido. Agora, isso acontece, sabe? Principalmente se essas coisas acontecerem no mesmo ano. Por exemplo, enquanto está um ano, se a pessoa vinha há vários anos com uma situação, de uma hora para outra ela mudou, ela tem um período, então, de transição. Essa transição quase sempre é um ano. Em matéria de emoção, no mínimo um ano. Se é processo de energia, no mínimo 2 anos. E por aí vai. Até a pessoa consolidar a nova posição. Entende? Porque senão, ela vai ter aquilo só esporadicamente.
mas não dominou o processo para aquilo ficar regular sempre. Você entendeu isso? Outra pergunta ali na patologia também, na quarta linha de baixo para cima, a identificação da melhor companhia para se viver. Que critério que é o mais ideal para fazer essa escolha? É aquilo que você tem que ver se a pessoa é acessível às suas necessidades. Entende? Se ela é acessível às suas necessidades, ela entende as suas necessidades, você então vai perguntar para você, eu entendo as necessidades dele? Aí vocês vão fazer uma boa dupla evolutiva. A dupla tem que ser feita entendendo o que as pessoas precisam, reciprocamente, e fazendo concessões sobre isso. Não pode estar fazendo exigência, são concessões. Antes de mais nada é concessão. E lembrar que um está fazendo assistência para o outro, buscando a meta da evolução. Entende? Esse é o caminho. Obrigada. Tá. Então, Natália, o que é que nós temos aí hoje? Hoje, na página 49, Sim. eu quero entender melhor a exemplologia, o autodiscernimento afetivo retroativo e o proativo. Qual que é que você quer ver? Exemplologia. Exemplologia, o retroativo ou proativo? Os dois. Os dois. Autodiscernimento afetivo retroativo. O predomínio do subdiscernimento de algum tipo de desafeição. Por exemplo, desafeição. Você ainda tem alguma ojeriza, raivinha, mágoa, ressentimento por alguém? É isso, não precisa te falar. Agora, autodiscernimento afetivo proativo. O predomínio do superdiscernimento da mega fraternidade. Tudo que você faz hoje, basicamente, por exemplo, mais de 51%, você está visando os outros, ajudar os outros. Porque tem pessoas que só pensam nos outros, mas contra os outros. O problema é pensar nos outros a favor. Você entende? Por exemplo, a pessoa invejosa, ela vive pensando nos outros, dá nada da vida. Você entende? Sim. Então, o problema aí é esse. Primeira coisa, retroativo e proativo. Retro quer dizer do passado. É aquilo que já vem. Então, por exemplo, todas aquelas raivinhas que você tinha em Buenos Aires, você esqueça. Você agora, em Foz, você é só proativa. Tudo seu é fraterno. Você é uma voluntária da fraternidade. O que você acha? Você vai começar a entender mais o assunto. Mas o que se faz com aquelas ravinhas de Buenos Aires? Você tem que sepultá-las e não fazer exumação. Você sepulta e depois não pode tirar o cadáver mais. Acaba com aquilo. Não pode dar recidiva. Você não pode ter recaída de tornar a voltar, fazer reprise, a repetição. Entendeu? Você viu que tem, acabou. Não, eu já abençoei isso aí. Não tem nada. Então você vai se tornar cada vez mais fraterno. Você tem um temperamento bom. Você se expõe fácil, é extrovertido, e você é alegre o tempo todo. Eu ainda não vi um dia que você voltasse aqui com alguma coisa. Quer dizer, você nunca deve ter quebrado a unha ou qualquer coisa. Que eu nunca vi a Natália esse tempo todo braba com alguma coisa. Eu acho que eu vou falar com o pai dela para dar um beliscão nela para ver se ela fica brava. Só para a gente ter uma noção. Então, veja, esse seu temperamento te ajuda demais. Você entendeu? É por aí. Obrigada. Dom Roberto. Na patologia, terceira linha, final da terceira linha, esse domínio patológico das emoções dominadoras é no sentido de repressões, por exemplo, de autocastrações, é nesse sentido? Não, o domínio patológico das emoções dominadoras. O processo todo é o seguinte, você tem que dominar aquela emoção que te domina. Uhum. Antes que ela te jante, você almoça ela. Você está entendendo como é que é? Uhum. Esse é que é o caminho. Então, é o domínio das emoções que dominam você. É isso que eu estava falando aqui. Por exemplo, eu perguntei para umas duas que vieram aí, qual é a sua emoção mais forte? O que é que domina você? É essa aí.
Mas aí seria mesmo domínio patológico, não tem que ser um domínio... Pois é, mas agora veja, o domínio patológico das emoções dominadoras. Você tem que inverter isso e colocar esse negócio sadio. Não, tá. Uma pessoa que tem o domínio sadio não se interessa por esse tema. Eu tenho que mostrar que é o pior aí. Não, tá certo. Agora, eu tenho que mostrar o pior porque o tema é homeostático. Vou mostrar o melhor. Entendi. Tá certo? Dona Glínia, vamos em frente. Seu Valdo, o seguinte, queria que você me ajudasse numa situação que sempre me ocorre na hora que eu estou escrevendo, que é o seguinte. Eu estou tendo uma ideia, estou escrevendo, às vezes já pesquisei bastante, já procurei um dicionário, mas na hora que eu vou colocar no papel, dá uma alteração emocional. Às vezes no sentido de estar eufórica, no sentido de estar emperrada em alguma coisa que A advém primeira essa coisa, você emoção. vai lá, toma água com açúcar, ou óleo de melissa, ou qualquer coisa nesse sentido. E senta de novo e começa tudo na estaca zero. Faz de conta que você não olhou o dicionário. Começa tudo de novo, pesquisando de novo. Tudo de novo. Agora, você vai dar de novo, você vai lá com calma, respira forte, mexe no estado vibracional e tenta a terceira vez, tudo de novo, desde a estaca zero. Até que você vai sentir que você dominou. Você tem que ser teimosa, intestada, recalcitrante, firme, intransigente com você. Eu tenho que dominar isso, porque isso aí é bobaginha, isso aí é um problema de exercício. Você fazendo, você domina isso logo. É falta de hábito, então. É falta de hábito, isso aí é falta de hábito. O horário fixo para fazer isso ajuda ou o Não, horário... o melhor é fazer em horários diferentes. Nada de fazer em horário. Agora, ó, estado vibracional não deve ser esquecido de modo nenhum. Esqueci. Ele importa muito aí no caso. Tá. Outra coisa que eu queria perguntar, assim, também, mais ou menos nessa linha, assim, quando... Aí não está baixo, tá? Não, eu acho que está baixo lá atrás. E não dá para ouvir. E agora? Não, aumenta Dá lá. para ouvir? Tá. É porque a gente tá Sempre é pensando bom aqui. mais alto e não mais baixo. Sempre é bom deixar tudo ligado e não desligado. Isso é a regra. Quando se está escrevendo uma autobiografia, se esbarra em algumas situações da própria vida que começa a emergir emoções. Mexe. Como é que se faz isso para não ficar A muito primeira emperrado o coisa, trabalho? escreva as coisas sobre aquilo e passe para outro assunto. Não pensa mais no assunto. Mesmo não trabalhando, mas Porque faz. senão você vai fazer a evocação do povo, você vai passar vários dias carregada. A canga. Então escreve, Cada vê a emoção e evocação. trabalha. A evocação, ela tem que ser educada, domesticada. Senão não vai. Se não houver uma domesticação aí, o negócio dá para trás. Pensa nisso. Ok, então. Obrigada, tá? Dom Roberto, é o segundo Roberto da tarde. Na exemplologia, Sim. o senhor fala no exemplo aí do proativo, de autodiscernimento proativo. É só uma questão, por que o senhor não coloca junto proativo, já é dicionarizado proativo, junto? Sim, mas Você eu quer quis só fazer para isso? chamar a atenção. É? Agora veja, proativo está no dicionário com acento agudo? Não, está sem acento. Pois então, eu não gosto disso. Aí no caso é preferível, chama atenção. O pró com acento é muito mais forte. Mas eu sei que tem. Não, Mas eu coloquei para chamar a atenção. Não, isso que eu queria saber, porque algumas palavras o senhor tira o Não, eu tiro. independente que ela vai ficar toda atravessada. Eu tiro. Com o tempo pode ser que a gente tire. Vai depender do Antônio, que é o chefe. Sabe como é que é? Agora, gente, eu vou aproveitar aqui. Tem mais uma? Como superar o infantilismo usando o autodiscernimento? A primeira coisa, sendo mulher, é a pessoa melhorar o coloquialismo, o modo de falar. Ela começar a falar com adultos e acabar com todos os diminutivos e o vocabulário infantil. Então ela não pode falar tipo mineiro, que é pequenininho, quentinho, nada disso. Então todos os inhos ela tem que cortar. E vai falar de adulto para adulto. Uma outra coisa muito importante é arranjar um jeito de você ter contato com o adulto e ter que expor, por exemplo, apresentar um curso, um programa. Se você estiver por aqui, vem aqui, que nós vamos pedir para a turma, para você apresentar alguma coisa que vai acontecer. Um evento.
E falar para adulto que possa estar perguntando. Você tem que receber muita pergunta de adulto para raciocinar como adulto. Isso é muito importante. Agora, o infantilismo, isso aí eu estou falando, primeiro eu estou dando a dica de superar. Agora, vamos estudar qual a causa, a etiologia disso. É preciso saber, se você, por exemplo, você dava aula para criança, você cuidou de creche, você, por exemplo, já mexeu com a propedêutica, o processo, por exemplo, da pediatria, alguma coisa de criança. Você criou muitos filhos durante muito tempo, tal, como é que foi? Então, isso aí é importante para ver que a pessoa agora tem que sair desse universo infantil para o universo adulto. Agora, a primeira coisa que tem é o coloquialismo, é o contato, o convívio com adultos. A pessoa, então, num caso desse, o seu dicionário cerebral, às vezes, ele é mais infantilizado. Ele não está ainda amadurecido. Então, a gente tem que amadurecer isso aí. Sem isso, não tem jeito. Se começar, então, a ter o contato melhor, a pessoa começa a raciocinar como adulto. O infantilismo desaparece. Agora, tem que arranjar também trabalho que seja entre adultos e não entre crianças. Por exemplo, você não deve trabalhar no Evolucim. Você tem que trabalhar em umas coisas bem bravas. Entende? Por exemplo, a Unicim. Entende? Em vez de, sabe, Evolucim, Unicim. Parece, mas não é a mesma coisa, certo? Pode falar. Professor, como que a pessoa faz para trabalhar as emoções sem muita repressão mais patológica, mais doentia? Olha, a repressão, a primeira coisa que a pessoa tem que saber é o tipo de repressão e o nível que ela alcançou para isso. E ela vê se ainda tem fatores desencadeantes ou agentes dessa repressão atuantes na vida dela. Por exemplo, ela quer sair daquela repressão, mas aquela pessoa que fazia repressão sobre ela, um professor, ou a mãe, ou o pai, ou um tio, ou a madrinha, ou o irmão mais velho, ainda estão muito juntos. Isso aí ela tem que anular essa pessoa. Principalmente se ela for adulta, né? Se não for adulta, às vezes ela é subordinada porque ela é dependente. Se ela é dependente econômico-financeira, isso aí é um problemão. Agora, outra coisa, se isso ocorre, a primeira coisa, ela não pode viver com essas pessoas que fizeram a repressão dela. Ela tem que mudar, nem que seja de bairro. Não precisa ir para outra cidade, mas muda de bairro. Não pode também viver atravessando a rua, não. Tem que ser mais longe. Entende? Tem que cortar o cordão umbilical segundo da vida dela. Agora, isso aí é a heterorrepressão, mas, por exemplo, a pessoa tem um comportamento, ela vai mudar, ela fala, não, isso aqui eu não faço mais. Há um nível de repressão nessa decisão, ela quer reprimir aquele comportamento. É preferível que a repressão que ela faça do que a que ela recebe, bolas. Para começar já está ótimo. Isso. Você é meio caminho andado. Você entendeu isso? Entendi. É preferível reprimir ela do lado dela do que ela ser reprimida. Se ela já tem noção disso, ela vai moderar com o tempo. Mas aí, nesse caso da autorrepressão que ela vai fazer de caso pensado, ela vai até as últimas consequências? Não vou. Até o fim do ano eu vou fazer isso. Até lá ela vai mudar muito, se ela começar a fazer isso. Agora, ó, eu aconselho essas pessoas todas a usar laptop, tá? E registrar tudo. O dia que começou, o que é, qual a emoção que foi mais brava, por que foi, de que modo que foi, com quem, aonde, de que modo. Entende? Entendi. Isso é importante. Tem mais uma questão aqui. O professor falou de aprisionar a adrenalina, né? Então, no comportamento como é que é isso? Você sossega, Lioa. É isso, tem que falar para ela. Sossega, Lioa. Fica firme aí. Entendeu? Porque a adrenalina não pode ferver. Se ela ferve, ela toma conta da pessoa. Entende? Tem gente que tem o sangue que ferve. Não, meu sangue ferveu, eu perdi as estribeiras. Não tem isso? Já tem gente que fala desse jeito. Não pode ferver o sangue. Isso é adrenalina. E para fechar, o papel do trabalho das energias e também do estudo em relação à pessoa trabalhar os emocionalismos dela. Como que funciona isso? O fato de a pessoa estudar um monte já vai trabalhar suas energias ou ou as suas emoções? Vai ajudar. O problema só dela pensar mais sobre o assunto já vai predispor à melhoria. Só de pensar.
Como ela está estudando, ela está pensando mais, aquilo vai ajudá-la. Que existem casos que você vai estudar, às vezes um gênio lá, por exemplo, estudou a vida inteira, mas era destrambelhado emocionalmente. Então, alguma coisa não funcionou no caso dele lá. Sim, mas às vezes tem gente que virou gênio, mas já era doido antes. É o Nietzsche. Está entendendo? Estou trabalhando aí. Nietzsche. Aquele bigodão enorme dele. E a questão das energias. Por sinal, estou falando em Nietzsche, você sabe que tem um filme que estão passando aí sobre Nietzsche. Sim. E é muito forçado o negócio, é uma opção de bobagem. Inclusive, eles estão falando de estresse como se o estresse existisse naquela época. O estresse atual, do jeito que hoje é estudado, definido e trabalhado, então fala isso com a maior naturalidade. Mas está tudo errado. O filme é uma opção de bobagem. Entendi. Professor, e daí a segunda parte da pergunta era sobre a questão de energia. Existe uma técnica de energia diferenciada, ou EV mesmo, que é o caso, para trabalhar mais o processo emocional? Por exemplo, trabalhar mais o front chakra, o negócio é o EV e você sintonizar onde você quer. Por exemplo, a pessoa que qualquer coisa dispara o coração, ela tem um ataque cardíaco, ela tem que trabalhar bastante com a exteriorização de energia, até ver que ela consegue exteriorizar sem ter taquicardia. Agora, essa pessoa é lógico, ela deve esfriar as mãos, uma opção de coisa. Então, ela trabalhou aí 15 minutos com EV e não esfriou as mãos. Aí ela já está começando a dominar o nervo vegetativo. Tá certo? Tá certo. É por aí. Então, Álvares. Boa tarde, professor. Professor, me diz uma coisa, eu já tive várias projeções onde eu me vejo brigando com concierge, gritando com algumas pessoas. Ultimamente até não tem acontecido não, depois que eu vim para cá, mas lá quando a gente morava em Natal acontecia muito. E não é bem uma coisa que acontece, por exemplo, no dia a dia, eu não tenho muito hábito assim, de brigar com as pessoas. Sim, mas isso aí é o seu passado, que você sepultou. Tinha alguma coisa nesse sentido. Você devia ser um pouquinho mais brabinho. Entende? Isso é na cara. Aí o que é que eu queria ver também, dentro desse aspecto aqui, outra coisa que eu percebo muitas vezes é tomar uma decisão e depois me arrepender dessa decisão que eu tomei, que tem a ver também com esse mesmo processo da impulsividade. Sim, mas aí o problema é porque não houve a reflexão. Faça a reflexão da decisão que você vai tomar. Senão não dá certo. Tá certo? Entendi. Pense antes. É isso que eu chamo do recolhimento íntimo. Faça a reflexão antes. E outra coisa, você não pode acontecer isso, por exemplo, num ano aconteceu 3 vezes. Você cometeu uma coisa, depois você se arrependeu, foi lá para pedir desculpa. Isso não pode. Se acontecer uma vez, você vai arranjar todas as baterias para combater o processo. Para aquilo não acontecer de novo. Porque isso é fácil. Se você fizer assim com rigidez, você consegue. Fácil. Beleza. Tá certo? Obrigado. Então, Eliel, qual é o nosso programa de hoje aí? É a legislogia, as leis dos direitos interconscienciais. Como que isso se dá na prática? As leis dos direitos interconscienciais. Por exemplo, uma pessoa que não tem emoção bem calibrada, ela não respeita os direitos das outras pessoas. Então, ela atropela, ela passa, ela não vê nada, é aquele que é o fura-fila, é o outro que desautoriza a pessoa que está trabalhando, enfim, é uma pessoa que corta quando está dirigindo o carro, ela corta o cara, sem mais nem menos, com a maior falta de educação. Você está entendendo? Estou entendendo. É isso. Agora, professor, você colocou assim, algumas vezes você colocou assim, de consciência para consciência. A gente fala de uma pessoa... eu geralmente falo consciex para consciex. É a hora que eu abro o jogo. Então, é como se a gente fosse consciex. E a gente fala claramente. Consciex para consciex. Não esconder nada. Uhum. Não interessa os resultados. Tem que falar tudo. Mas naquele momento que você fala tudo, é conveniente, naquele... É, porque às vezes a pessoa precisa daquilo. Às vezes ela precisa mais do que aquilo. Ela precisa de uma cirurgia. Como não é possível, você faz impactoterapia. Tá. Entende? Então, Sandra, o que tu mandas? Salvador, eu queria entender por que o senhor colocou autodiscernimento afetivo e não emocional, que parece que a definição... Não, o afetivo é que é importante, por causa do afeto. A emoção é só emoção de fim de semana.
A afetividade não. Tem também o emocionalismo maior, aquele de todo dia, é o de dentro de casa, o junto com a família. Esse é o afetivo. Emoção é um processo mais assim, aquela experiência amorosa de fim de semana que os dois foram em New York, passaram um fim de semana e voltaram. Então, mas... Isso para mim é mais superficial. O processo é afetivo. Outra coisa, eu não falo, por exemplo, assim, emocionalismo e sexualidade. Não, é afetividade e sexualidade. Eu estudei isso muitos anos, da sexualidade. Eu estou questionando mais por causa da definologia que o senhor colocou, que é o ato ou efeito de discernir e determinar a capacidade pessoal de dominar as próprias emoções. Mas aqui eu já coloquei o afetivo, eu não vou repetir de novo. Então eu tenho que colocar as emoções, porque o processo tudo é emocional. Então, mas afeto é emoção. O afeto é uma emoção. Mas não, isso é emoções. O afeto é afetividade, é tudo, é sua psicossomaticidade. Está claro? É maior. Entendi. O problema é o jogo das palavras aí, a semântica e o uso dos vocábulos. Eu escolho muito para colocar aquilo e defendo meus pontos de vista, até que venham aqueles milhões de vocês, aí eu mudo. Tá ok. Tá bom? Dom Arlindo, Alcadipani. Aqui, eu estou analisando aqui numerologia. Sim. Você, em geral, você está querendo dizer que você vai potencializar tudo que é emocional, que tem inteligência, vontade. Agora, o que você quis dizer é que você vai potencializar as emoções que você... Não, aqui é para você ter uma panorâmica da realidade. Eu vou ler, vamos entender. Olha. A inteligência emocional é uma das coisas mais sérias que tem na vida humana hoje. É tanto que eles estão dando muito valor para isso. A vontade emocional, qual a sua volição? O juízo emocional. Você vê que é muita gente que não tem nenhum juízo emocional. Elas não julgam, não faz julgamento das emoções delas. A cognição emocional, quer dizer, elas não se conhecem. Elas não sabem a emoção que ela tem. A intenção emocional. Às vezes ela está mal intencionada e ela não fala, ela esconde. O critério emocional, qual o critério que ela usa para aplicar as emoções dela? E depois, a decisão final. Você vai melhorar isso ou vai ficar do jeito que era? Por exemplo, você como italiano, você ainda bate no peito? Ainda faz isso? Eu sou um italiano agnóstico de nascença. Diferente Na hora que o negócio é bravo em cima dele, ele é agnóstico, ele não é italiano. Na hora que o negócio é bom, ele é italiano. Você não sabe que uma grande parte da Itália não é católica. Tem que entender. Eu já falei que tem que entender que a Itália é dividida. Tem uma parte que não é católica. E você é da parte do norte, agora, né? Aquele pessoal que está lá no Vaticano, a maioria está estrangeira. A quem morou lá, pergunta para Lourdes que morou lá, diz que tem muito italiano, nem quer saber do Vaticano. Tem muita gente contra. Mas você não viu o caso das universidades contra o Papa? Você não viu aquele negócio da universidade contra o Papa lá? É contra o Papa. A turma da academia, contra o Papa. Mas aí, na questão emocional, até independente da numerologia, eu gostaria de saber como que se trabalha. Lógico, você trabalha as emoções com o mental sono, não é isso. Como diretamente você trabalha diretamente é aquilo que eu falei. Você tem que discriminar as emoções e começa a combater uma por uma de acordo com os fatos. Então, por exemplo, faz um levantamento do último ano, quais foram as emoções que dominaram você e por quê. E depois você vai vendo, começa pela menor, depois a mais ou menos, depois a maior, e vai indo, é por aí. Não tem outro jeito. Agora, tem primeiro fazer estatística, fazer o levantamento, entende? Fazer uma panorâmica para você saber o que se passa. Porque emoção, acho que todo mundo tem, não tem? Não, ninguém tem sangue de barata. Mas eu estou dizendo... Aqui, você mexeu com uma pessoa, encantou, ela vira uma fera. Mas essa emoção... Não é mais barata. Aí você sempre, eu lembro que antigamente sempre falava em controle das emoções. Sim. Mas na prática... Isso significa o quê? É isso aqui, ó.
Mas o controle, qual a base disso? É energética? É lógico que é mental soma também. É volitiva, da vontade. É a vontade que... A vontade coloca na intenção, a intenção começa a mexer nas energias, as energias afetam o corpo, os órgãos e sistemas, aquilo afeta o sistema nervoso secundário, autônomo, depois então o seu sistema nervoso central começa a dominar isso tudo. As pessoas são desacisadas, desassossegadas, inquietas, porque elas não dominam as próprias emoções. Não tem jeito, não adianta querer defender isso. Então, ou a pessoa é assim ou não é. Você, quando, sei lá, conversa, tem acesso a alguma pessoa, você percebe essa parte, se ela é mais emocional, se ela... A gente vê logo. Que percebe, né? Não, você vê pelos tiques da pessoa, o movimento do rosto, o jeito dela andar. Às vezes até a indumentária dela, as vestes, a roupagem. Tudo isso mostra. Por exemplo, o fato, por exemplo, de comer rápido, no meu caso. Aí deve ter aquilo ali mostra que a pessoa tem um neurovegetativo acelerado. Uma outra coisa, ela pode ter até o hipertiroidismo. A tirotoxicose. A tiroide dela pode estar funcionando mais. Tudo isso você vê. Agora, você está comendo depressa demais. Esse trabalho, por exemplo, se eu vou fazer um trabalho para comer menos rápido, aí sempre é a vontade que entra. Né? Pois é, não, mas você fica quieto, você morde na língua. Uma outra coisa que você pode fazer, às vezes é automático, por exemplo, na hora do almoço, na hora do jantar, uma coisa qualquer, você dá uma garfada, mastiga e pensa. Coloca um relógio na frente e deixa passar 1 minuto para dar outra garfada. Você vai ver, não é possível. Até eu já fiz você vai acabar ficando calmo. Eu consultei muito o Júlio, que o Júlio é o maior mastigador aqui do CAE, né? Da Conscienciologia, talvez. Ele mastiga 20 e tantas vezes, até demais. Né? Eu falei, como se consegue? Sei, mas não precisa de tudo isso, né? Não vamos exagerar. Né? Mas estou dizendo, é um indicador de ansiedade. De ansiedade, total, não há dúvida. Ansiedade é impaciência. Uma pessoa que não espera as outras, se aquilo não foi tratado direitinho, é impaciência. Não é aquele meu caso dos 15 minutos, não. Né? Mas fala. Você poderia falar um pouco mais sobre na 11ª linha, a fatologia? Advento do predomínio intraconsciencial de sentimentos elevados. Esse predomínio intraconsciencial. O advento do predomínio intraconsciencial dos sentimentos elevados. É a hora, por exemplo, que a pessoa descobre a conscienciologia e vê que o caminho nosso é da mega fraternidade. E ela nunca tinha feito assistência para valer. O ano passado mesmo teve uma pessoa me falando tudo isso aqui, ela nunca tinha pensado nisso. Então ela fala assim, gente, eu tenho tanta coisa que eu posso ajudar os outros. Não só de objeto, de dinheiro, de patrimônio, mas de conhecimento, de ideia. Então ela começou, ela descobriu. É justamente isso aqui que você falou. Entende? Que me chamou a atenção assim, o predomínio intraconsciencial, já porque na 2ª linha, sim, o senhor fala do autodespertamento teático do sentimento evolutivo. Pois é esse autodespertamento. Às vezes uma leitura muda a pessoa. Uma conversa também com alguém novo, dá uma instrução, uma coisa qualquer, pode ser uma advertência, um alerta, entende? Ajuda muito. Tudo é tarístico, é um trabalho tarístico, tarefa de esclarecimento. Entende? Agora, gente, eu queria mostrar para vocês uma coisa muito interessante hoje. Mas, primeiro, eu queria pedir para vocês uma coisa. Nós estamos com uma série de verbetes para ser grampeados e não tem grampeadores. Grampeador, estou falando, não é o negócio de bater, não, é gente. Então eu queria pedir para aqueles que já nos ajudaram muito, para aparecer no holociclo, para grampear. É um monte que tem lá. Olha, eu não tenho culpa se nós temos verbete todo dia e que tem que fazer. Nós até diminuímos o total. Está fazendo só 150 por dia. Mas tem que grampear 300 vezes, 300 grampos cada verbete. Então, eu vou pedir para vocês, aqueles que já conhecem o assunto, que nós temos aí dezenas de grampeadores, são especialistas.
E eu gosto muito da música dos grampeadores. Nhaque, aquele negócio, nhaque, sai lá. Agora, está faltando gente, o negócio está tudo parado, porque não tem gente para ir lá. É verdade ou não é? É isso? Então, a Gisele sabe disso, qualquer coisa falar com ela. Olha, qualquer coisa vocês podem falar com a Gisele, pode falar com o Everaldo, a Marta, pode falar com a turma toda, tá certo? Eu confio em vocês. Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês. Isso aqui, eu quero dizer, vocês prestem bem atenção no que eu vou falar. É um negócio que está me acontecendo depois de 42 anos, a primeira vez. Vocês sabem que esse verbete de hoje, que é o autodiscernimento afetivo, ele foi escolhido por uma eleição de vocês anteontem, no domingo. Tá certo? No domingo, era dia em que estava acabando o Congresso. Tá certo? Agora, então, hoje, que é terça-feira, nós estamos falando sobre o verbete. Autodiscernimento afetivo. Presta atenção. Processo de emoção e a reação do psicossoma com as pessoas. Agora, autodiscernimento afetivo é o autodiscernimento também quanto à gratidão. Tá certo? Ao reconhecimento, à gratidão. Eu quero dizer para vocês que nós já temos verbete sobre gratidão e temos sobre reconhecimento, tá certo? Agora, os amparadores me ensinaram, há muito tempo, eu era rapaz, quando estava começando com psicografia, e eles falavam, o discernimento quanto à gratidão. Então, a base do meu princípio, o meu slogan é um só. Ser grato a todos e não esperar gratidão de ninguém. A minha vida inteira, eu vi o processo da interassistencialidade sem pensar em gratidão. Agora veja, isso é da policarmalidade. A policarmalidade se ajuda e não fica esperando que ninguém vai agradecer você no jornal. Você está entendendo? Agora, o que se passa? Esse verbete foi escolhido, portanto, em eleição antes de ontem, no domingo. Agora, justamente ontem, quando terminou o congresso, uma senhora trouxe para mim um jornal e falou, Valdo, eu trouxe o jornal que estou falando de você. Como é jornal espírita, possivelmente você não viu esse jornal. Aí ela me deu o jornal. Eu peguei o jornal e levei para casa para ler junto com um monte de coisa. Então ontem eu fui ler durante o dia e descobri o que está nele. Mas só ontem que me veio às mãos por essa amiga que trouxe o jornal para mim. Vocês estão entendendo? Outra coisa, ela já tinha vindo para o congresso, mas ela não me entregou o jornal, porque estava na mala. Só me entregou ontem na hora que ela estava indo embora. Agora, o que é que se passa no jornal? Eu deixei o movimento espírita, fazem agora, nesse mês justamente de maio, foi agora, no início de maio, completou 42 anos que eu deixei o movimento espírita. Foi em 1966, em maio. Agora, então, o que é que se passa? Eu trabalhei lá no movimento espírita 28 anos. Os últimos 10 anos com o Chico Xavier. Só fiz assistência dentro do processo, porque tudo era a base da assistência. O espiritismo, para mim, era o movimento espírita todo. O que eu tinha valor, que eu dava valor, é o processo de fazer assistencialidade, que eu já tinha aprendido, inclusive, com meu pai, com a minha mãe e tudo mais. Agora, veja, 42 anos, de 66 para 2008, eu tenho a primeira manifestação de gratidão pública, escrita, gráfica, de alguém do movimento espírita. Todos esses anos eu fui condenado. Ninguém lembrou que eu tinha assistência gratuita, que nunca cobrei, nem a clínica que eu tinha em Uberaba. Uma pessoa agora lembrou. E escreveu. E eu quero agradecer. O nome dessa pessoa é Laor Borges Júnior. Eu quero agradecer e quero mostrar para vocês
Esse aqui é o jornal. O jornal chama Correio Espírita, é de Niterói. E tem, na página 7, uma coluna que chama Conexão Minas Gerais. E eles escreveram aqui, esse Alaor Boy escreveu um artigo falando da minha vida e agradecendo, como se fosse todos os espíritas, agradecendo o trabalho que eu fiz no movimento espírita. Agora veja, é muita coincidência, é muita interatividade, é muita sincronicidade, justamente quando a gente vai falar do assunto. Você sabe que ontem não teve tertúlia, se tivesse eu teria falado ontem. Eu estou falando ontem porque foi ontem que eu recebi o negócio, fui ver de manhã o processo. Agora, aqui está falando, o título do negócio é o seguinte, do artigo dele, da coluna dele: Gratidão ao doutor Valdo Vieira. Gente, eu esperava ver isso depois que eu dessomasse com aquele povo que encontrasse com a Melex, etc. Tal. É o primeiro recado que eu tenho nessa vida vivo para ver uma coisa dessa. O meu irmão tinha falado, né, que o movimento espírita não estava assim, que já tinha sido espírita no Rio, que estava falando o meu nome, que não sei o quê, que o estigma, o tabu, tinha caído, tinha desaparecido. Isso agora é uma prova de que alguma coisa aconteceu. Agora, o meu caso é o seguinte, nessa história toda, sou muito grato ao Alaor que escreveu isso, e sou muito grato também ao meu dedo no nariz aí da turma. Meu peito de gratidão, preito de gratidão, aos responsáveis pelo jornal, que permitiram publicar a coluna, não se importando em se dispor com seus pares, que nunca se sabe. Que muita gente já não fazia isso, porque é arriscado, nunca diz nem, eu não existo mais. Eu era considerado obsedado, obsidiado, doido. Entende? Agora, 42 anos depois, parece que eu não fiquei assim, né? De modo que eu sou grato a todos que fizeram esse artigo, essa situação, e quero dizer a vocês, não estou brincando nem exagerando nada. Faz 42 anos, eu não esperava acontecer isso nunca. Quando eu deixei o movimento espírita, eu falei para o Chico Xavier, eu sei que a hora que eu sair, eu vou tirar as tetas. Na hora que tirar, eu sou doido. Eu sou o anticristo. E foi o que aconteceu. Os patrulheiros vieram em cima de mim, eu tive que escrever até uma carta aberta aos espíritas na ocasião. E isso aí sossegou, ninguém mais foi escrever muita coisa a meu respeito. Agora, o que se passa? Isso aqui, eu jamais esperava. A primeira coisa, esse Alaor, com essa turma do jornal, é gente que tem testosterona, que tem coragem, é diferente dos outros que tem uma certa abertura. O artigo dele até é bonito, sério, sobre o processo da fraternidade e o problema, aquilo que a gente fez no movimento. Agora, parece, esse rapaz, ele é médium, ele pode estar sentindo as coisas, então ele está vendo o alcance que é. Porque uma boa parte desses médios eu falava para eles, não toque no meu nome, eu não existo, eu desapareci. Como eu falava com eles, eu desencarnei. Estou fora da carne, não existo mais. Então, esqueça isso, porque senão você vai ficar também estigmatizado. Cuidado. Então, veja, agora nós estamos vendo que a turma já está colocando o pensamento publicamente. Escrito do jeito que está aí, como é que fica? Muita gente escreveu indiretamente, até em livro, para meter o pau, sempre. Ele fala isso aí. Ele fala claramente isso aí. Entende? Mas está mostrando o processo da gratidão. Então eu quero mostrar para vocês. O autodiscernimento afetivo quanto à gratidão, eu nunca esperei na minha vida de modo algum. Não é só no espiritismo, de modo geral. O que eu tive de gente que a gente ajudou e que depois eles deram um pé no traseiro, não foi, ó. A ingratidão, ela é muito mais comum do que a gratidão. Vocês não acham? Não tem lógica? Então, os atos, então, de gratidão, a gente tem que falar. E eu teria que falar isso aqui para eu ficar com a minha consciência tranquila a respeito do assunto. Isso aí já é uma abertura consciencial que a gente não esperava. Mas então, vamos. Professor, você pode comentar na fatologia, na 6ª linha,
o senso do discernimento sexual. O senso do discernimento sexual é o seguinte: as pessoas precisam de saber como conviver com o sexo, porque a consciência não tem sexo. Eu sou tão preocupado com essas coisas, como o Freud foi, que durante 15 anos eu dei um curso de sexossomática, até no exterior, para dar informação de atalhos, o esclarecimento, sobre aquilo que a gente acha sobre a sexualidade, entende? Agora, o que se passa? Uma boa parte das pessoas, elas não têm o senso de discernimento quanto ao sexo. Elas vivem o sexo pelo um problema de instinto, você está entendendo? Mas ela não pensa, ela não sabe fazer, por exemplo, o casamento, daquilo que eu falei aqui antes, entre a afetividade e o sexo. Por quê? Não existe afetividade sem sexo se a pessoa vai viver com a pessoa. E não existe sexo sem afetividade também se ela vai viver com a pessoa. As duas coisas, elas coexistem. Agora, as duas têm que contrabalançar e se equilibrar para a pessoa viver bem com a dupla evolutiva. Se não há isso, não há discernimento. Aí a vida sexual vai afundar e cria problema. É muito difícil para certas pessoas ter uma vida sexual defasada ou insuficiente e continuar vivendo com a mesma pessoa. O sexo, às vezes, ele é importantíssimo em certas condições. Agora, o problema é que a pessoa tem que ter discernimento para isso. Por exemplo, às vezes, num casal, tem uma pessoa que tem mais excitabilidade sexual do que a outra. Pode ser o homem, pode ser a mulher. E há uma porção de fatores que influenciam nisso. Agora, os dois têm que usar a fórmula DD, que é o processo da DD, é o seguinte, é você abrir o jogo claramente e ter o diálogo com isso. Então, é um despojamento aberto, vamos dizer assim, claro, sem esconder nada, para ver o que é que um pode ajudar o outro. Esse é o discernimento básico. Agora, de modo geral, o discernimento mais sério que uma pessoa precisa ter hoje na vida humana é o da fantasia sexual. Esse que cria um monte de assédio, de possessão, de sem-possessão por aí afora. Então, esse discernimento, às vezes, falta nas pessoas. Ela saber como ela pensa quando ela tem alguma excitação sexual. Se ter cuidado com isso. Por quê? Quase sempre as pessoas vão ter uma excitação sexual pensando em alguém que seja sexy. Essa pessoa sexy, quase sempre, às vezes, ela tem assédio, ela tem assediador. Se aquele pensamento vai lá, é mais uma presa que o assediador está arranjando. Que a partir daquela pessoa sexy, ele pode arranjar uma porção de outras vítimas para fazer o quê? A vampirização. Entendeu? Então, o problema da evocação, de pensar em alguém com processo sexual, é preciso saber. Por isso que o ideal é a pessoa constituir logo uma dupla evolutiva, porque ela só pensa ou no outro ou na outra, quer dizer, no parceiro da dupla. Entende? No duplista. Senão o negócio está para trás. Está mais ou menos? Então, Roberto. Hein? Ok. Pega. Você quer o jornal? Olha aqui. Tem isso aqui para dar para você. É isso. Vê se tem uma folha. Tem uma folha. Não vê se tem uma folha. Tem. Aí leva que você vai ver. Esse está cheio, pode ficar. Então, professor Valdo, o que eu quero perguntar é a continuação do que você estava falando para a Camille. Também da fatologia, eu queria que você falasse mais sobre o autodiscernimento afetivo na escolha do parceiro ou parceira de dupla evolutiva. Sim, o caso todo é você procurar alguém que você entenda as necessidades dessa pessoa e essa pessoa vai entender as suas necessidades. Foi o que eu falei aqui antes. Para isso, a dupla evolutiva é um processo de interassistencialidade, antes de mais nada. Interassistencialidade cosmoética evolutiva. Não é o processo de casamento, não é nada desse negócio. Se uma pessoa for pensar demais em romantismo,
em lirismo, em processo infantil de emoção, ela nunca vai fazer uma grande dupla evolutiva. Por quê? Ela vai procurar, se for você, vai procurar a rainha do cosmos, a bela adormecida no bosque. Se for uma mulher, ela vai procurar você como sendo o príncipe encantado. E, no entanto, o que se vai encontrar mesmo é o sapo, e que vai encontrar mesmo é a Bárbara Eleodora doida, até consertar tudo. Então, nós temos que pensar no processo da interassistencialidade mútua. Interassistencialidade é mútua, é recíproca. Inter, uma com a outra. Então, você ajuda ela, ela te ajuda. Isso é que é importante. Agora, ver aquilo que os dois tenham mais ou menos as mesmas intenções, os mesmos objetivos, vão alcançar as mesmas conquistas, pretendem as mesmas coisas. Isso é que é importante. Entende? Na questão da dupla é isso. Agora, a emoção está aí dentro disso. O sexo está aí dentro disso. A afetividade está aí dentro disso. Tem que examinar por aí. Então, a afetividade, sexualidade tem que ser baseada na evolutividade. A evolução. Está claro? Uhum. Você fez alguma revisão aí? Uhum. Aqui na etimologia, sim, na terceira linha, distinguir, eu acho que tem uma trema. Precisa de pôr trema? Acho que mas sim. Nós vamos tirar todos eles agora. Mas ainda não tirou. Eu já comecei a mexer com isso. Nós vamos tirar tudo. Eu quero ver se até o fim do ano a gente já tirou tudo. Mas eu estou querendo fazer uma listagem. Eu vou esperar que o Antônio me dê uma listagem das palavras que nós temos que tirar. Trema são todos, não é isso, Antônio? Sim, mas vai ter que tirar tudo. Eles mandaram tirar tudo. A trema não vai ter mais na língua portuguesa. Fim de papo. Já tremeu tudo. Eu acho que isso é errado. Não interessa. De forma ortográfica. Não interessa. Você entendeu? Isso é burrada dessa reforma ortográfica. Eu acho que é um erro dessa reforma ortográfica tirar... mas eu vou fazer tudo do jeito que está aí antes do processo, da enciclopédia. Agora, eu estou preparando a listagem. Você sabe, eu já faço a minha renovação da língua há muito tempo, né? Eu tenho uma língua própria, né? Você já viu, né? O meu negócio de trema, por exemplo, é só eu que faço. É opção de situação. Outra coisa, eu corto todos os parasitas de linguagem. E eles são 29 ao todo. Quem é que faz isso? Eu não conheço nenhum autor. Nenhum. Parte nenhuma. Nem no Brasil, nem em Portugal, nem nos outros países. Que tira os 29 parasitas. Só isso aí é uma renovação maior do que tudo isso que eles estão fazendo. Esses 29 que eu tenho. E eu evito ao máximo. Eu só deixo os parasitas quando tem citação. Entende? Quando tem citação, eu deixo. Aqui mesmo, se não me engano, deve ter alguma coisa aí de citação. Preciso de ver. Aqui, ó. Que exprime. Esse que é parasita de linguagem. Está lá na etimologia que você falou aí. Eu mesmo. Esse eu também é parasita de linguagem. Uhum. Eu não faria isso. Mas eu estou colocando que é do jeito que é na etimologia. É eles que fizeram. Está com aspas. Tudo que eu coloco dos outros tem aspas. Às vezes tem também itálico, né? Está claro? Uhum. Uma outra coisa aqui na interdisciplinologia, na página 49, eu sei que você está preferindo usar mental somatologia ao invés de mental somática. Não, isso aí lá no original já está mudado. Já. Mas o processo é que nós temos que mudar muita coisa ainda. Sabe? Tem muita coisa para mudar. Eu quero ver se eu dou preferência mais para a logia no fim. Tá certo? Uhum. Tá bom, você reparou certo. Muitas graças. Professor Valdo, eu estava analisando esse fato que você trouxe do jornal, na condição de você ter feito tudo o que você fez no movimento espírita sem expectativa de ter um retorno. Nunca tive, retorno. nunca pensei Porém, nisso. você teve um feedback agora de uma pessoa e eu tinha que chamar a atenção, porque é um fato, 42 anos depois, nunca me chegou às mãos nenhum documento a meu favor. Nunca. Não estou brincando, não. E eu fiquei pensando... Eu estou falando assim, do jornal espírita. Outra coisa, o jornal ainda está falando lá, que ele é distribuído no estado do Rio inteiro. Não é jornal de julgar fora. Tem muitas páginas, um monte de anúncio, é coisa séria.
É do movimento espírita mesmo, oficial. Outra coisa, como é que está a Federação do Estado do Rio com isso aí? Eles que já me combateram tanto, essa federação lá do Estado do Rio. Como é que fica? Não, mas não é impressionante, ele faz uma convocação. É impressionante o que o rapaz escreveu. Muito sério. Então, eu estava pensando assim, qual é a importância, considerando a condição da interassistencialidade, qual que é a importância, vamos dizer assim, que isso dá, você receber esse feedback em termos de... Não, eu estou mostrando para vocês que eu sou a cobaia. Você retribui... Eu falo as coisas que eu não presto e falo as coisas que às vezes eu presto. Nessa aí, eu não presto e presto. Depende do que é, o ângulo que se vai ver. Entendeu? Mas, assim, porque o problema todo é o seguinte, no Espiritismo é o seguinte, eles pensam ou pensavam, hoje pode ser que já estão começando a mudar, mas eles pensavam o seguinte, falava, nós temos que amar uns aos outros, Jesus Cristo falou, é o 11º mandamento, amar uns aos outros, mas eles odiavam uns aos outros, por quê? Quando a pessoa era um dissidente, eles esqueciam e riscavam do mapa, fechava as portas para todo mundo, você está entendendo? Não se pensava nisso. Não há um processo. A gratidão não era cultivada, não. Então havia um princípio que era o seguinte, quem não é por mim é contra mim. É o que o Bush está fazendo lá com aqueles 3 que são do mal, os 3 países do mal. Se não é a meu favor, é contra mim. Isso é uma loucura. Isso é ódio. Agora, Espiritismo. Na época que eu deixei lá, era tudo assim. Esse foi um dos motivos que eu falava lá das coisas. Eu falei assim, a fraternidade tem que aumentar aqui. Como é que a gente faz? Agora, procurei dar exemplo. Fiz uma clínica gratuita junto do Centro Espírita que eu fundei com meus amigos. O negócio está lá funcionando até hoje. Veja, isso está funcionando há mais de 42 anos. Já foram para quase 50 anos. E essa manifestação, ela promove em você uma sensação de gratidão também? O que você sente, vamos dizer assim? Não, o que eu sinto é o seguinte, já tem gente que começou a se despertar. Um pouco mais de agora veja, é da nova geração. Porque você sabe, agora falando de modo geral, você sabe lá do Keane, que fala sobre o processo de paradigma. Isso da ciência serve em qualquer linha de conhecimento. Só mudam quando aquela velha geração, a velha guarda, dessoma e vem uma geração nova. Esse rapaz que está escrevendo aí, ele foi lá para o lugar que ele está, mas ele tem 40 e poucos anos agora. Ele deve ter 44, entre 45. Então ele é da nova geração. Entendeu? Os velhos de 80, de 90, de 100, que deviam estar vivos, meus amigos não estão mais ninguém aí, muita gente já dessomou. Então, agora já é uma geração que já vai mudar esse padrão, o paradigma. Lembra do Keane? Que é o processo dos paradigmas, que ele andou estudando? É a mesma coisa. Então eu estou entendendo o assunto aí por isso. Agora, por exemplo, eu não esperava isso, que eu nunca pensei nessas coisas, isso aí já entrou aqui, saiu aqui, não estava pensando. Mas agora, a hora que me vem, me mostra uma coisa dessa, eu vejo a responsabilidade desse rapaz. Eu vejo a responsabilidade do editor do jornal. Isso tudo é importante, o redator-chefe. Essa coluna, como é que fica? É uma coluna que ele escreve lá. Isso aí é uma responsabilidade, porque como é que nunca ninguém fez isso? E as federações nessa, como é que estão? E combater durante 42 anos, agora eles vão me louvar? Como é que fica? Isso é quase uma retratação pública. E é como ela leu lá o artigo todo. Ele tá falando para a comunidade inteira, rapaz. Os espíritas todos. Pois você lê, ó, dá uma lida nisso aqui e me dá ali. Vai ler. Ó, é isso aqui, ó. Tá amarelo. Depois você me devolve, que eu vou colocar isso aí na terceira bibliografia. E, professor Valdo, eu estava pensando o seguinte, que por mais que a gente não espere nada, quando você tem um feedback como esse, ele é importante para você entender o quanto que as pessoas estão reconhecendo, o quanto que elas estão... Não, isso aí veio confirmar o negócio do meu irmão. O meu irmão, quando esteve aqui comigo, ele falou assim, Valdo, você já não é tão bicho-papão do jeito que não. Então eu virei para ele, você quer dizer que agora eu sou um bichinho-papinho? Eu falei para ele, não, porque tem centro espírita que está louvando você, fala em você, não sei o quê, está mostrando até livro seu, das coisas todas, eles não faziam isso. O Vando conhece, que ele é do movimento espírita, ele faz assistência lá, ele mora no Rio. Agora veja, esse aí já é de Uberaba com Niterói.
É Minas Gerais com o Rio de Janeiro. Isso pode ser um processo também, professor Valdo, quando você coloca esse agradecimento dele, ele mexer num certo estigma, vamos dizer assim, numa imagem que ficou negativa no espiritismo. Foi, ele está sabendo disso. Outra começa coisa, a desfazer ele deve saber disso, porque ele é jovem. Sim. E outra coisa, ele é médium, psicógrafo. Lê aí que você vai entender a personalidade. O Alaouro é fora de série. Então... É que não é bem justo, né? Assim, as pessoas têm pouco conhecimento fora do espiritismo das tarefas de assistência que você fez. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de, conversando com meu pai, saber dos milhares de pessoas que eram assistidas. Seu pai sabia. Do processo de desassédio que você fazia dos líderes. O pai dela sabia, não está aqui. Mas esse era meu amigo mesmo, ele falava que você fazia o desassédio dos líderes, das instituições, que você via os assediadores, que você dava o feedback, que você ajudava no processo de alimentação, não era eu, não, na distribuição aqui, honesta. Não era eu era intermediário, quer dizer, o médium. Eram as concierges que ajudavam. Então seria, eu penso que seria muito se não falassem mal, pelo menos, né? Porque o mínimo que seria eles ficarem calados, quer dizer, ser uma... Mas olha, eu quando saí, né? Eu falava, a hora que eu tirar a teta, eu vou ficar como anticristo. Eu queria falar sobre uma experiência pessoal que eu tive, porque eu fiquei durante 18 anos no movimento espírita. E quando eu conheci a Conscienciologia e fui fazer o CP2, eu fui lá fazer uma pergunta para o EPICOM, e eu falei assim, olha, eu estou em conflito, porque eu sou espírita, e agora estou conhecendo essas ideias, eu não sei para que lado eu fico. Aí o amparador, né, que estava lá no CP2, falou assim, olha, você não deve perguntar nada para ninguém, reflita, tome as suas próprias posições e a gente pensa que você é capaz disso. Foi a resposta que eu tive. Aí eu cheguei na minha aula espírita e fui perguntar para o meu professor, olha, eu conheci uma ideia nova, chama Conscienciologia e Projeciologia, ele nem deixou eu terminar de falar. Eu disse assim, do Valdo Vieira? Mas ele é um doido, obsediado. Nem pensa nisso, menina, porque você está indo muito bem aqui. Nessa hora eu falei, eu já sei o que eu São vou ter que 42 fazer. anos disso aí. Então isso aconteceu comigo. Esse é o meu cartaz. Mas então, Luimara. Professor, na patologia, na sexta linha, o senhor coloca a cura das fissuras emocionais. Sim. E ela está logo em seguida a catálise do autodiscernimento afetivo. Sim. Foi comentado, deixa eu ver se eu entendi direito, que seria, os passos seria a vontade, aí ela vai qualificar essa intenção, vai se trabalhar com as energias. E você fazer o levantamento das emoções, da afetividade que está desregrada. É através disso. Agora, para isso, você tem que ponderar, tem que experimentar, tem que sopesar o processo para saber o que é. Entende? Mas agora, tem que ter a vontade, que é o maior poder que a pessoa tem, a intenção dela e depois a determinação, a deliberação, o que ela quer, o critério que ela vai usar para combater isso aí. Porque esse trabalho com as energias vai atuar no sistema nervoso periférico e depois central. Foi o que eu falei aqui, você viu que ia perguntar sobre a fissura e você está fazendo a segunda pergunta. É isso que eu queria entender bem, esse mecanismo, como é que ele vai funcionar na prática. Ele funciona assim, atacando todos os lados. Você tem que atacar o que você pensa, o que você sente, o que você faz, os exercícios que você tem no seu corpo, os processos todos que você tem em torno de você. Para ver o que está mandando, qual a causa, por que você é assim. Agora, para isso, tem que fazer o levantamento, dar o balanço, fazer um inventário geral da sua pensanização. Entende? Entendo. Coloca no papel, laptop. Certo. É o jeito. Obrigada. Sim. É porque eu não sei se eu entendi direito. Quando o senhor estava falando com a Ieda, o senhor falou que ela teria que ver qual era a emoção que levava ela a fazer reflexão íntima. Então eu queria saber assim, vai ter um momento que você vai ser levada a fazer reflexão íntima sem ser pela emoção ou sempre é pela emoção? Eu não entendi. Não, a reflexão ela é feita pela inteligência, pela prioridade. Mas uma pessoa que às vezes está com muita emoção, ela não reflete, ela não para pensar. Entendeu? Ela está sempre agitada.
Então, agora, ela tem que parar para pensar sobre aquilo. Por quê? Então eu tinha entendido errado mesmo. Eu tinha entendido que se ela fazia muita reflexão íntima, saber qual é a emoção que levava isso a ela. Ela tem que fazer a reflexão para ver, porque ela está muito fechada nela. Precisa saber se esse fechamento é excessivo ou não. De emoção, isso é ela que tem que saber. Entendi. É emoção. Então, é uma emoção reprimida. Tá. Então a câmara de reflexão pode não ser uma reflexão. Pode não, tudo é reflexão para ela chegar nessa conclusão. Tá. A câmara de reflexão é que faz a pessoa chegar no diagnóstico, autodiagnóstico. Não tem outro. Câmara de reflexão é uma câmara de autodiagnóstico. É a semiologia, é a anamnese. Mas quem leva a pessoa até essa iniciativa da câmara de reflexão? Pode ser o médico, o psicólogo, a mãe, o pai, o amigo, um professor. É o que acontece aqui. Tá certo? Gente, eu quero dizer para vocês que domingo vai ser efeito do estado vibracional. Hoje nós temos 19 verbetes para a eleição. Tá certo? Todo mundo com papel? Verbetes novos, exemplologia, intempestividade, lei da PROEX, máximo da consciência, melim, objeto ajustado, parapreceptoria, pseudo-bem, trabalho antelucano, verbetes antigos, curiosologia, década, incivilidade, localização, operação, prerrogativa, primo-ponente, referência, taxologia da segurança, usabilidade. Temos um recado da Mabel Teles. Mabel, você está? Aproveitando esse tema, gostaria de divulgar um curso que o CAEC está promovendo, que é o domínio psicossomático, que é o estudo, né, do domínio das emoções, no dia 14 e 15 de junho de 2008. Então, os interessados devem buscar ali a recepção, inclusive os teletertulianos podem ligar. Vão ter estudos sobre as emoções, sobre vários prismas e também um campo bioenergético para se entender o trabalho com as emoções. Então, estão todos convidados. Obrigada. Pessoal, só um minutinho que empatou. Tivemos empate entre lei da PROEX e parapreceptoria. Então a gente vai falar, vocês levantem as mãos para nós contarmos. Lei da PROEX.
Conta para mim, irmão. Para a preceptoria. É, 15 e o Igor, 16. Empatou de novo. Empatou de novo? Quem não votou? Para a preceptoria. Evolução. Pode falar agora? Ganhou o verbete para a preceptoria com 17 votos. Boa tarde, até amanhã. A tertúlia amanhã nesta sala. Tá? Continuamos aqui até domingo.